Nação rubro-negra, presta muita atenção porque a declaração que saiu agora envolve o futuro do nosso futebol. Envolve modelo de gestão, envolve rival e envolve comparação pesada com o gigante da Europa. O presidente foi direto, firme e não deixou margem para dúvida quando o assunto é SAF no Clube de Regatas do Flamengo. E olha, quando ele compara o Mengão com o Real Madrid, a mensagem é clara e tem muito significado por trás disso. Antes de entrar fundo nessa história, já peço aquela moral de sempre. Se você é apaixonado pelo Clube de Regatas do Flamengo, se você acompanha bastidor, mercado, decisão de diretoria, já se inscreve agora no canal. É de graça, não paga nada, ajuda demais o nosso trabalho e fortalece essa comunidade rubro-negra que cresce todo dia. Deixa o like porque isso entrega o vídeo para mais flamenguistas, ativa o sino para não perder nenhuma informação importante e participa aqui com a gente. Esse espaço é nosso, é da nação, é do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo. Agora vamos ao que interessa. O modelo de sociedade anônima do futebol virou tendência no Brasil. Vários clubes passaram por transformação, investidores chegaram, promessas de organização financeira foram feitas. E quando perguntaram ao presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, se o Flamengo poderia seguir esse caminho, ele foi categórico. Disse que não tem nada contra a SAF, reconhece que para alguns clubes pode ser solução, mas cravou que o Flamengo jamais será uma SAF. E por que essa posição tão firme? Porque, segundo ele, a essência da SAF nasce para clubes que não conseguem pagar suas dívidas, que estão praticamente quebrados na gestão e precisam que alguém assuma o controle, injete dinheiro e reorganize tudo. É um modelo pensado para salvar instituições em crise profunda. A lógica é clara: alguém compra, assume passivo, investe e tenta reconstruir. Só que, na visão do presidente, esse não é o cenário do Clube de Regatas do Flamengo. O Mengão hoje tem estrutura, receita forte, planejamento, governança consolidada. Não depende de um investidor externo para sobreviver. E aí vem a comparação que chamou a atenção. Ele disse que o Flamengo é como o Real Madrid, um clube que não precisa se transformar em empresa porque já é grande, já é organizado e já se sustenta. Essa fala não é apenas uma frase de efeito, ela carrega uma mensagem política e institucional. O Flamengo construiu ao longo dos últimos anos um modelo de gestão que saiu do caos financeiro para um patamar de protagonismo esportivo e estabilidade econômica. O clube que já sofreu com atrasos, dívidas impagáveis e descrédito no mercado, hoje disputa títulos todos os anos e tem uma das maiores receitas da América do Sul. Mas a declaração não parou por aí. O presidente usou um exemplo prático para reforçar o ponto de vista dele. E esse exemplo envolve o nosso rival direto, o Botafogo. Ele citou o caso da SAF alvinegra para mostrar que o modelo, se não for bem regulado, pode trazer distorções. O Botafogo virou SAF em 2022, foi adquirido por John Textor, recebeu investimentos pesados, montou elenco competitivo, conquistou títulos importantes em 2024, mas enfrentou recentemente um problema sério, um transfer ban por conta de dívida na contratação de Thiago Almeida junto ao Atlanta United. Ou seja, mesmo com investidor, mesmo com dinheiro circulando, houve inadimplência. BAP levantou uma questão que vai além da rivalidade. Ele falou sobre regulação. Diz que não pode existir um cenário em que alguém compra um clube endividado, promete sanar as dívidas, aumenta o passivo, não paga compromissos e não sofre punição esportiva. Para ele, se houver descumprimento, precisa ter consequência dentro de campo, perda de pontos, sanção real. Caso contrário, o modelo fica desequilibrado. E aqui entra um debate importante para o futebol brasileiro, porque se o sistema permite que o investidor gaste pesado em contratações, dispute títulos, aumente dívida e depois simplesmente renegocie tudo sem impacto esportivo, onde está a responsabilidade? Onde está a justiça competitiva? Essa é a provocação que foi colocada. Ao mesmo tempo, ele deixou claro que entende a SAF como solução para clubes em situação dramática. Não existe demonização do modelo. O que existe é a defesa de que o Flamengo não precisa disso. O Mengão não está à venda, não precisa ser vendido e não depende de um dono. Pertence à sua torcida, à sua história, à sua estrutura associativa que hoje se mostra sustentável.
E essa discussão ganha ainda mais temperatura porque, enquanto esse debate acontece fora de campo, dentro das quatro linhas, o clima já é de decisão contra o próprio Botafogo. E dentro de campo, nação, o clima é de clássico quente, daqueles que mexem com o coração da cidade. Porque neste domingo, o Clube de Regatas do Flamengo encara o Botafogo às 17h30 no estádio Newton Santos pelas quartas de final do Campeonato Carioca. E olha como o roteiro do futebol é curioso. Depois de toda essa discussão sobre SAF, modelo de gestão, dívida, regulação, a resposta agora é no gramado. Esse tipo de jogo tem um peso diferente. Não é só mata-mata estadual, é rivalidade histórica, é disputa por território, é torcida inflamada, é prova de força. O Mengão chega com um elenco mais estruturado, planejamento consolidado e um trabalho que vem sendo construído com visão de longo prazo. E isso conversa diretamente com tudo que foi dito fora de campo. Porque quando o presidente fala que o Flamengo não precisa virar SAF, ele está dizendo que o clube já tem musculatura suficiente para competir em alto nível sem depender de investidor externo. Do outro lado, o Botafogo vive essa realidade de SAF, com investimento pesado, com dono definido, com decisões centralizadas, mas também com cobrança maior e com questionamentos quando aparecem problemas financeiros, como o caso do Transferbem envolvendo o Atlanta United pela contratação de Thiago Almeida. E aí entra o ponto central levantado por BAP. Investimento precisa caminhar junto com responsabilidade. E dentro de campo, quem resolve é bola na rede. O time comandado por Felipe Luiz sabe que clássico não se joga, se vence, ainda mais em mata-mata. O Flamengo tem elenco para controlar o jogo, tem meio-campo técnico, tem ataque decisivo e, principalmente, tem a confiança de uma torcida que empurra mesmo quando o jogo aperta. E isso faz diferença. A nação transforma qualquer estádio em extensão do Maracanã. Não importa se é no Newton Santos, a voz rubro-negra sempre ecoa. Agora vamos falar de bastidor, porque isso também pesa. O Flamengo trabalha com orçamento definido, metas claras e responsabilidade fiscal. Não é discurso vazio, é estratégia. Quando o presidente compara o Mengão com o Real Madrid, ele está dizendo que o clube tem estrutura de gigante mundial. O Real Madrid também não é SAF tradicional com um dono investidor. É um clube associativo, forte, autossustentável, que gera receita própria e mantém protagonismo esportivo. E aí eu te pergunto, você concorda com essa posição? Você acha que o Flamengo deve continuar como está, mantendo o modelo atual de gestão, ou acredita que no futuro a SAF poderia trazer ainda mais poder financeiro? Quero saber sua opinião aqui nos comentários. Esse debate é grande, é sério e mexe com o futuro do nosso amor. Enquanto isso, o foco é total no clássico, porque vencer o Botafogo em mata-mata tem gosto especial, tem peso psicológico, tem afirmação de superioridade. E mais do que nunca, o Flamengo entra em campo para mostrar que grandeza não se compra da noite para o dia. Se constrói com história, com torcida, com gestão e com responsabilidade. E olha, independente de modelo, o que move o futebol é paixão, e nisso ninguém supera o Clube de Regatas do Flamengo. Somos milhões, somos pressão, somos apoio incondicional do primeiro ao último minuto. Se você chegou até aqui, fortalece mais uma vez. Deixa o like, se inscreve se ainda não for inscrito, ativa o sino para não perder nenhuma atualização do Mengão. Aqui a gente fala a língua da nação, defende o rubro-negro com argumento e acompanha cada detalhe do nosso clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo. Domingo é guerra esportiva, domingo é decisão, domingo é Flamengo. Tamo junto, nação. É nóis. Valeu, galera!